Amém, Deus, amém. Eu não sei se você viu isso, mas alguns meses atrás viralizou um vídeo nas redes aí, né? Não sei se é redes que chama, mas TikTok, essas coisas de vida. Eu ia falar assim, tava navegando na internet. Não, navegando já revela que você nasceu ali nos anos 80. Mas ali no TikTok e tal, apareceu um vídeo que eu achei fantástico. Aparentemente era um zoológico na China, e nesse zoológico esperava-se que você ia ter pandas ali. E eu não sei se foi edição, porque você sabe na internet hoje, com a inteligência artificial, você não consegue acreditar em quase nada. Até para dar ilustração aqui, você fica com medo, né? Que você tem que cavucar muito fundo para saber se de fato era o que era. Mas você estava olhando ali a cena do zoológico e tal, e de repente você olhava assim bem, e você falou, mas tá esquisito esse panda. E aquilo que era para ser um panda, né, um lugarzinho onde ficam os pandas, né, porque assim, não sei você, mas os pandas são os meu bichinho favorito, cara, que é maravilhoso, aquilo lá de fofo, de bonitinho, maravilhoso, dá vontade de ter em casa um, é que não tem aqui, né, ou pelo menos não sei, nunca vi. Mas é maravilhoso porque você vai vendo o vídeo, quando você percebe assim, você fala, mas tá estranho esse panda, tá um panda meio da Shopee, um negócio meio esquisito. E aí você vê que não é panda. Você começa a perceber que, na verdade, eram cachorros pintados, tingidos de panda. No caso mais específico, era aquele famoso Chow Chow, que até tem uma pequena semelhança, mas claramente você percebia que não era panda. E aí a matéria dizia assim, cara, o zoológico da China tá deixando todo mundo doido da vida, que você vai lá ver os bichinhos, e aí quando você chega naquela área dos pandas, é cachorro pintado. Aí eu falei, cara, mas não é possível. Quem que é tonto o suficiente, assim, de... Sei lá, eu já tinha até comprado as passagens para ir lá ver isso aí com os meus próprios olhos. Descobri que era R$14,04 para entrar. A criança com menos de 1,5 m pagava só R$7,02. Eu falei, não, tá um bom preço para a gente ir lá só para ver com os nossos próprios olhos esses cachorros pintados de panda. Mas o que é muito curioso foi que depois, lendo algo assim, ficou muito confuso, como tudo na internet é confuso. Porque alguns lugares disseram assim, não, era proposital, não é que a galera queria enganar. Não é que eles queriam enganar os turistas ou a galera que estava ali. Na verdade, alguns disseram que tinha uma plaquinha escrita assim, somos chamados de cachorros panda, cães de estimação Chow Chow, tingidos e vestidos para parecermos com um panda. Somos gentis, inteligentes, amigáveis, fofos e adoráveis. Olha que belezinha. Dá vontade de ter levar um para casa. Mas o que é interessante é que disseram que tinha uma placa. Eu não vi essa placa. Aí tinha uma outra galera que falou assim, cara, uma outra matéria que você começa a pesquisar com hiperfoco no cultura inútil. Aí tinha um outro lugar, de um outro zoológico que falou, não, lá a galera falou, tentou enganar mesmo, que não tinha panda e tingiu o Chow Chow para parecer panda. Aí depois você descobre também que tinha um café que estava vendendo um negócio para você tingir o seu cachorro. Aí também tinha um pet shop que estava vendendo um mini cachorro tingido de tigre. Falei, gente, eu vou parar por aqui porque o negócio está muito sinistro. Mas o que é muito curioso, você vendo o vídeo ou a galera relatando que estava lá, sabendo ou não, sendo proposital ou não, porque depois do que viraliza a galera fala, não, era de propósito que era o cachorro panda. É que era o seguinte, as pessoas diziam que por mais que você estava ali, assistindo o vídeo era isso, por mais que você estava num lugar que parecia ter pandas, a verdade é que o comportamento era um típico de cachorro, não de panda. Então, rapidamente, quando você espera ver o panda e você vê um cachorro tingido, você fala, mano, isso aqui não é panda coisa nenhuma, isso aqui é um cachorro, porque late. Eu acho que 1 João, o momento da onde a gente entra, nesse exato momento, é muito curioso. Não que o mundo é um zoológico, mas existe essa ideia de que, assim, a gente precisa aprender a identificar aquilo que é fake, aquilo que é falso, aquilo que é só atingido para parecer algo que na verdade não é. E se você está caminhando, ou se você é uma pessoa meio interessada, João é um cara muito bom, João é um cara muito massa, porque João escreve 3 livros, né? 3 assim, não, embora João tenha 1º, 2º, 3º,
Mas você pensa em João, por exemplo, nos evangelhos, ele escreve basicamente sobre salvação. Porque lá no finalzinho ele fala, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês conheçam quem é Jesus e sejam salvos. Amém. Aí, a primeira carta de João, ela é fantástica porque ela meio que está dizendo assim, eu estou escrevendo para vocês saberem o seguinte, depois que você conhece a Jesus, você vai ter uma maneira diferente de viver. Então é 1 João. E em Apocalipse, que é escrito por ele também, é algo fantástico, porque é como se agora João tivesse, eu sei que está difícil a vida aí, então deixa eu escrever uma mensagem muito louca, mas muito de Deus para você, porque é difícil de captar o eterno em palavras humanas, né? Por isso que surge um monte de imagem horripilante, para ele dizer, esperem por isso. Esperem esse lugar de glorificação, porque por mais que você vá vivendo uma vida tão complexa, o Senhor está no controle de tudo. Mas especificamente no meio dessa tríade de salvação, santificação e glorificação, né? Evangelho de João, primeira carta de João e Apocalipse, João escreve para uma igreja ou para um povo, uma galera que a gente imagina que não sejam gentios, porque não tem citação do Antigo Testamento, mas não eram judeus, mas eram gentios, judeus, os israelitas, muita referência ao Antigo Testamento, e aqui não tem. Então, possivelmente, era uma galera grega que se converteu, alguma coisa assim, aí João escreve. Mas já não era mais uma tensão pelo lado de fora, não era uma perseguição do tipo, negue a Jesus ou morra. Não, era uma perseguição do lado de dentro, era de dentro para fora. Era uma galera dentro da igreja que começou a se levantar com umas ideias muito estranhas. Por exemplo, eles diziam assim, saber tudo isso que vocês sabem sobre Jesus, sobre Deus, Espírito Santo é muito legal, mas existe uma chave que você tem que abrir, uma porta que vai te dar um conhecimento secreto e que vai revelar tudo para você. E aí João olhou para isso aí e falou, cara, que ideia esquisita. Estranho, tudo que foge de Cristo e entra numa coisa meio doida assim, pula fora. Então João escreve essa carta dizendo, não vão por esse caminho não, dessa coisa secreta, desses vendedores ambulantes de boas novas dentro da igreja, porque isso aí é meio esquisito. Todo mundo que acha que descobriu uma coisa, tome cuidado, que é muito estranha essa coisa. Mas também tinha essa ideia de que algumas pessoas ali dentro estavam dizendo, assim, grosseiramente, que aquilo que era material já não era tão importante. Não, o que importa é essa subjetividade do espírito, da tua relação com Deus. Então, assim, o que a gente pega, o que toca é passageiro, é meio banal, é meio secundário. Então, não enfatizem muito isso. Então, por isso que João escreve uma carta dizendo, eu preciso que vocês aprendam assim a ter um envolvimento, um comprometimento com a vida de vocês em santidade a Deus. Eu preciso que vocês não descartem a vida de vocês, não descartem a praticidade da vida de vocês, a maneira como vocês vivem importa. Então, isso é o que João vai chamar do teste moral, vamos assim dizer. Nessa carta, várias vezes ele vai e volta dizendo, a tua maneira de viver importa, as tuas decisões, o teu pecado, como você lida com ele, a tua santidade, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas ele também vai dizer aquilo que a gente chama do teste social, que é essa parte que ele diz assim, a maneira como você se relaciona também tem que ser profunda. Você não pode ter uma vida com Deus e achar que você ser leviano, você ser simplório no teu relacionamento com os outros é bom, porque não é. Você vai ter que aprender a desfrutar de um relacionamento profundo. Então aprenda a amar, aprenda os desdobramentos do que significa amar e se aprofundar num relacionamento com alguém. Mas aí a gente entra nessa minha parte, que parece sempre a mais... pelo menos caiu aqui para ser a mais difícil, que é o teste doutrinário. Que João diz, não basta só você também ter um relacionamento com Deus, não basta só você ter um relacionamento com o seu próximo, mas você tem que conhecer as teologias que estão aí do lado de fora, porque tem muita coisa do mal, tem muita coisa de anticristo, tem muita coisa tensa, e você tem que dar nome para isso, para você saber aonde você está e que a sua fé vai ser atacada. Aquilo que você crê vai ser atacado. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Aquilo que a gente crê é importante ser atacado. Eu não sei se até aqui, esse momento da sua vida, você teve alguma crise
Mas quando a gente vai estudando esse texto, eu estava quase correndo um risco de dizer assim, a gente tem que se enclausurar. A gente tem que se fechar e dizer, eu acredito nisso e eu vou continuar nisso. E de fato, quando se trata de ser algo do Senhor e de Jesus, e salvação, e perdão, e santificação, essas coisas básicas, é isso e a gente sabe que é isso. Mas eu acho que essa mensagem ela não tem que servir para você se fechar e achar que você é um defensor daquilo que você acredita. Eu acho que essa mensagem ela tem que te tornar uma pessoa que saiba lidar com aquilo que é diferente do que você acredita. Eu não sei se eu digo isso também, porque no hospital a gente não é minha igreja. O hospital não é minha igreja. É um lugar onde eu entro num quarto e eu encontro gente de todo tipo de religião. Mas é muito curioso perceber a crença de cada um. Embora eu tenha a minha, e eu sei como a minha ela se desdobra na vida e de quem acredita e quem não acredita, mas o meu papel no meio de tudo isso é saber identificar aquilo que diverge da minha. E eu acho que isso é muito importante da gente saber hoje. Porque a gente vive uma mistureba, uma religião, quase um negócio meio franksteriano, assim, de que você pega partes de um monte de coisa e no final você fala, cara, a minha fé, ela é um pedaço de tudo. Então, assim, é uma linha muito tênue e é muito difícil de eu me expressar do que eu quero te dizer, eu corro um sério risco disso, mas assim, você tem que saber no que você acredita, mas isso não pode te fechar num sentido de você ser uma pessoa ignorante naquilo que você acredita. Você tem que crer, você tem que ter certeza do que você sabe. Porque o nosso texto, nessa noite, ele vai desafiar dizendo assim, você acredita em algo e a tua razão tem que acreditar nisso também. Você não pode descartar o entendimento, o pensar, o questionar. Você não tem que ser uma pessoa que aceita tudo. O que eu estou te dizendo aqui agora, parece que talvez alguns de vocês conheçam mais do que outros. Você vai, não, é o Rodrigo... uma pessoa bem mais íntima, né? Eu, pelo menos eu espero, tipo minha esposa. Não, você está falando, acho que é, né? Mas é bom, eu acho que é. É bom você ser uma pessoa que ouça, e ouça com atenção e com senso crítico. De que você olhe e pergunte, será que isso que ele está dizendo é do Senhor mesmo? Está na palavra? Está numa interpretação conjunta com tudo que tem aqui? Porque eu acho que hoje o negócio vai dar uma apertada para o nosso lado. Porque a grande verdade é que, assim, o nosso texto de hoje ele vai desafiar a gente a sair daqui de uma maneira mais madura. A ter uma fé da onde a gente sabe do que a gente acredita, mas a gente sabe até onde a gente consegue ir. E a gente vai ser sincero naquilo que a gente acredita e vai desenvolver isso de uma maneira ainda mais profunda na nossa maneira de ser. Porque o meu convite não é para você se enclausurar, é você ter uma crença firme, mas ao mesmo tempo sempre questionar a sua crença, dizendo, peraí, será que esse é o caminho? Quantos de nós poderia dizer que acredita da mesma maneira no cristianismo desde que começou a caminhada com Deus? A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai ficando um pouquinho mais velho, vai dizendo, poxa, eu já fui tão tenso nisso aqui, hoje eu olho que bobagem. Mas não em coisas primárias, tá? De Jesus, do Senhor, salvação, tal. Então vamos lá, vamos tentar nesses 30 minutinhos desfrutar de 3 movimentos que João vai falar com a gente. João ele vai nos envolver em 3 movimentos que eu acho que ele vai trazer 3 coisas para a gente, e isso vai servir para a gente aqui, mas também servia para eles lá e na nossa maneira de se relacionar com tudo que está ao redor. Então eu tentei ser bem simples para pensar o seguinte, a primeira coisa é que eu quero que você perceba aqui nesse texto, é que quando a gente pensa em uma fé sadia, eu vou usar esse termo, tá? Não vou dizer o erro e o verdadeiro. Eu vou dizer assim, o que é saudável e o que não é saudável. Eu vou usar esses 2 termos, tá? Ou pelo menos vou tentar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai aprender algo sobre Deus ou sobre qualquer outra coisa, e isso é um bom parâmetro para você já saber identificar o que é certo e o que é errado, é quando envolve o amor. E é um convite para você aprender no amor, em contrário com o aprendizado pelo domínio. Pelo não amor. É o que é imposto sobre você. Porque, olha só, como que o João começa esse texto? Qual que é a primeira palavra do verso primeiro? Qual que é? Amados. No capítulo 2, verso 1, João falou, filhinhos...
No 7:2, João falou, amados, 12, 14, 18, 28, filhinhos, 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 filhinhos. No 3:2, amados. No capítulo 3, verso 7, 18, filhinhos, filhinhos. Verso 3, 21, amados. E agora João começa o nosso texto dizendo, amados. Amados. No verso 4 do nosso texto, ele vai dizer, filhinhos. Quando a gente olha para uma expressão como essa, isso daqui não é uma formalidade. Eu estava lembrando quando às vezes eu tenho que mandar e-mail no hospital, como eu começava. Eu falei, cara, eu acho que eu estou sendo informal demais. Porque às vezes eu só falo assim, faz um crachá. Eu falei, meu Deus, acho que eu sou um péssimo funcionário, porque, prezado, gostaria... Aí a gente pede pro chat fazer um negócio, né, mais bonitão. Mas eu queria que você percebesse que quando João ele usa esses termos, amados, filhinhos, isso aqui não é uma formalidade. Isso aqui não é um tipo de... deixa eu ver como eu posso escrever bonito. Chat, me ajude a escrever bonito para minha igreja se sentir importante. Não, não é isso. Quando João escreve ou usa esse termo, João está colocando... Gente, vocês estão no meu coração. Eu escrevo, mas eu estou escrevendo para você. É quase como se ele estivesse escrevendo e coubesse o nome de todo mundo nessa formalidade, desse termo carinhoso, amoroso, porque ele está dizendo, eu me importo com vocês. Eu tenho vocês no meu coração. Eu acho isso fantástico, porque eu falei assim, meu Deus, o que seria o ministério pastoral do que eu saber o nome da minha igreja e eu olhar para eles e dizer, gente, não prego, não ensino, cada ato que a gente faz não é uma formalidade, um cumprimento de um seguir de regras, porque eu sou pastor, porque eu sou menino, porque eu sou líder do grupo, porque eu sou líder de alguma coisa. Nunca é sobre uma formalidade, algo assim do tipo prezados, algo que encanta, mas é algo onde o coração de João é derramado. Então eu já falei, que fascinante. Porque eu conheço um monte de igreja, um monte de lugar que eles não olham para as suas ovelhas, ou assim dizer, de uma maneira amorosa, de uma maneira que cada um se encontre abraçado por esse amor. Então João, quando ele usa esses termos, ele está dizendo, gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. E o que para mim é fascinante, que esse João esteve com Jesus. Ele poderia ser alguém a par, alguém atípico, alguém distante. Mas ele diz, gente, eu tive lá, mas eu estou aqui com vocês. Eu me sinto tão privilegiado quanto estar com Jesus. Então, o que será que seria de uma igreja se a gente não tivesse esse sentimento uns pelos outros? Porque embora seja um líder que esteja escrevendo, mas isso aqui é trazido para todos nós no sentido de dizer, amados, será que nós temos aqueles que estão ao nosso redor, sentado aí do teu lado, na tua frente, atrás, com esse zelo, com esse cuidado, de dizer, cara, você está profundamente enraizado naquilo que eu me preocupo. A tua história faz parte das minhas preocupações. O que você está passando faz parte das minhas situações. E eu não estou falando para a gente, às vezes, tentar desdobrar e resolver a vida dos outros. Eu estou dizendo no sentido de dizer, a gente está junto nessa coisa. A gente faz parte desse mesmo lugar. E às vezes a gente perde isso de vista. A gente perde isso de vista. Eu sempre me encontro com um monte de gente que está desviada da igreja. Eu sempre me encontro com um monte de gente que está na igreja e não recebe uma visita pastoral lá no hospital. E aí eu vou lá e tento fazer isso aí de uma maneira muito minúscula. E às vezes eu nunca sei o que dizer para uma pessoa que diz assim, eu estou procurando uma igreja para ir. E aí quando eu olhei para esse texto, eu falei, cara, eu descobri o que seria bom para procurar uma igreja. E não seria uma retórica eloquente, como era no tempo de João, onde esses falsos mestres, eles tinham uma eloquência maravilhosa, de uma cultura grega que ensinava sobre isso. Não era sobre eles também terem sinais e maravilhas que poderia ser operado e encher o coração e euforia. Não era sobre ter uma igreja que faz parte de um sucesso também, que você fala assim, meu Deus, essa igreja está voando. Não é nem sobre você ter uma mensagem que te agrade. É sobre ter um lugar onde você fala, cara, eu acho que eu posso ser amado nesse lugar. Eu acho que eu posso ser visto nesse lugar. Eu acho que eu posso ser notado nesse lugar.
É por isso que eu tenho dificuldade quando a igreja começa a não saber o nome um do outro. É porque eu falo assim, esquisito. Como é que você pode dizer que é amado se você não sabe nem o nome de quem está sentado ao teu redor? Então perceba, isso que eu chamo de aprender em amor é um bom começo para você construir a sua vida com Deus, os teus filtros para saber aquilo que é bom ou não, é muito importante. Aquilo que você consome, de qualquer tipo de religião que seja, tá? Embora todo mundo vai assistir só o vídeo do Hernandes Dias Lopes, todo o pessoal aqui, qualquer coisa que você goste. É dito em amor? Faça essa pergunta. Não se distraia com as luzes e a qualidade da transmissão, tá? Porque isso também é um bom método de engano. Algo altamente produzido para parecer que é super bom, mas é dito em amor? É dito num cuidado? Ou é dito num... Então, quando o texto já começa assim, para mim é fantástico, porque é um contexto tenso, mas o João está dizendo, usando esses termos para dizer, não se sinta sozinho nessa tua luta. Porque é fácil dizer, eles eram contra, não que era contra, mas eles tinham essa ênfase no espiritual e não material. Não, eles não diziam que Jesus, então, era carne, era só espírito. É fácil, dizer isso aí é bobagem. Agora, como você vai lidando com isso lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu ambiente, essa é a questão. E lá, às vezes, a gente não se sente amado. A gente se sente sozinho. E aí o João, então, em uma só palavra diz, é tenso. Você vai passar por várias tensões ao longo da tua jornada, mas olha Deus sussurrando o teu nome, dizendo assim, eu estou cuidando de você e eu amo você. E isso não é mensagem de coach. Porque quando João diz amados, não é João que está dizendo. É o Senhor que está soprando, dizendo assim, João, diga para a minha igreja que eu amo ela. E por mais tenso que ela esteja, por mais que ela tenha sendo afetada por todos os meios, eu amo a minha igreja é muito amada. E eu queria que você se sentisse muito amado nisso aqui. Porque João não volta a mensagem para ele, João não volta a mensagem para tentar criar uma euforia. O João volta a mensagem para dizer, se sinta amado, igreja. Esse é o primeiro pontapé para a gente conseguir desfrutar e ter sabedoria na maneira de lidar. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Numa cultura de religião, de espiritualidade, de igreja, baseada em poder e domínio, aprenda sempre em amor. É a primeira coisa para você aprender a exercitar no teu coração. Posso continuar? Tá todo mundo tão quieto que eu falei, meu Deus, será que está desligado o microfone? A segunda coisa que eu quero que você veja, e aí assim, é um tantinho assim, aí é um tantão assim, mas eu vou terminando na hora. E um tantinho assim, tá? Lá no final você vai entender. A segunda coisa que eu quero que você veja, além de você aprender em amor a desfrutar de tudo isso, a segunda coisa que eu quero que você perceba aqui é esse convite que a gente tem, cara, de ser inteligente. Firme-se no discernimento. Eu odeio essa palavra, mas eu não consegui pensar em nenhuma outra. Essa palavra, depois você pergunta para o chat. Chat, o que significa discernimento? Ou não, porque você vai me ouvir. Mas olha só o texto. Depois do amados, ele diz, não creiam em qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Está recortado, tá? A leitura. E lá no verso 3 ele diz assim, e esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha só o que o João vai dizer. Amados, não creiam em qualquer espírito, porque muitos falsos profetas estão aí. E não é só os falsos profetas, existe um espírito do anticristo. Aí você fala, opa, agora ficou bom o negócio. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que está vindo, mas já está. Adoro isso. Já está vindo, mas já está. Eu queria que você percebesse algo muito importante aqui. Eu vou tentar ser muito rápido, então eu vou te dar essa informação muito rápida. Mas quando João trata sobre isso daqui ele não está dizendo assim, sabe aquele pastor que viralizou falando um monte de bobagem? É ele. Não é isso. Eu queria que você entendesse uma coisa. Lá em Gênesis 3:15, quando o homem e a mulher
eles decidem pela desobediência, comendo do fruto e aí trazendo uma maldição do pecado, você vai ter 3 sentenças lá. O que interessa pra gente aqui é a sentença que o Senhor dá, que é o único que envolve uma maldição para a serpente, que seria Satanás, dentro do mais básico possível que eu posso te explicar. E o Senhor vai dizer assim em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que o Senhor está fazendo aqui é o seguinte, ó. Visualize assim. Existem 2 colunas de Gênesis 3,15 até o final da história. Aqui você tem aquilo que ele chama da linhagem da mulher. São os protagonistas da graça, são todos aqueles que vão caminhar dessa palavra profética aqui de Gênesis 3,15 até o final da história. E aqui você tem a linhagem da serpente, que é todo mundo que é o filho do diabo, o filho do capeta, que vai estar aqui, são os protagonistas da rebelião. Então, desde Gênesis 3,15 até o final da história. Então, assim, não existe um momento sequer no mundo que essas 2 linhagens não estejam operando. Aí você quer ver um exemplo? Então o Senhor falou, cara, vai ver uma atenção. Porque assim, a todo momento, essa linhagem santa que vai chegar em Jesus, ela vai sendo construída. A todo momento, essa linhagem de Satanás, ela vai tentando destruir, quebrar o ciclo para que Jesus não nasça. Tá entendendo? Eu não sei, às vezes eu sei que estou muito louco, dando uma informação. Você é louco? Que isso? A todo momento, Caim e Abel. Quem é da linhagem do Senhor? Abel. Quem é da linhagem do mal? Caim. Quem mata quem? Caim mata Abel. Mano, já deu ruim lá na primeira oportunidade, já deu ruim. Tá, o Senhor faz nascer 7. 7 nasce e aí surge essa linhagem que invoca o nome do Senhor. Beleza. Gênesis, quando tem o dilúvio, Gênesis 6, o Senhor olha para a terra e diz, cara, tá todo mundo podre. A galera se envolveu com os filhos dessa outra linhagem, eles estão num relacionamento entre eles vão misturar isso. Cara, isso aqui vai dar muito ruim. O Senhor fala, vão destruir tudo. Ah, mas se destruir tudo, vai quebrar o negócio. Ah, chama então Noé. Noé aparece na parada. Torre de Babel. Torre de Babel, vamos fazer uma torre que faça o nosso nome exaltado. Ok. Pô, mas aí, como é que faz? A gente tem que ter um protagonista desse lado da coisa. Chama Abrão. Isaac, Ismael, Esaú, Jacó. Cara, tudo está sendo relacionado. Egito, você tem essa imagem daquilo que seria a nação de Israel. Pense nessa ideia do faraó tentando frustrar a saída do pessoal do Egito. Não vão. O livro de Juízes. Bia, cadê a Bia? Você está lendo a Bíblia não tentando confundir sua mente, tá? Eu estou tentando melhorar a sua ainda mais. Mas eu acho que eu estou atrapalhando. Juízes. Cara, vamos ser um povo santo. É o pior povo que você possa imaginar. Meu Deus, que tensão. E a linhagem? Cadê essa linha? Você tem Davi. E aí você tem um blasfemador, Golias. Consegue ver? Cara, a todo momento você tem essa divisão. A todo momento você tem o reino do sul, o reino do norte. O reino do norte deixa de existir. Por quê? Porque se tornaram serpentizados. O reino do sul continua. Os profetas dizendo, agora a gente vai para o exílio. Se você conhece um pouquinho da sua Bíblia, você fala, cara, o exílio foi terrível. Foi. Mas o exílio foi uma maneira de Deus preservar o remanescente fiel. Porque a todo momento está tendo essa tensão. Quando Jesus está para nascer e nasce, o que o camarada lá faz chamado Herodes? Manda eliminar todos os meninos. Cara, a cruz, chega no ápice. A serpente fere o calcanhar, que é a morte da cruz, de Cristo. Mas a ressurreição é o Senhor Cristo esmagando a cabeça da serpente. Cara, assim, é que eu estou muito rápido. Isso aqui é maravilhoso de parar, seminar e falar assim, cara, que coisa fascinante. A morte é a serpente ferindo o calcanhar. A ressurreição é Cristo esmagando a serpente, dizendo, cara, você já era. Mas já era, mas ainda não. Porque vai ser lá no final.
A igreja hoje, a igreja é a continuidade dessa linhagem da mulher, é os protagonistas da graça. Mas por mais que aqui agora está vencido, mas continua operando. Bom, aonde que eu quero chegar? Gente, é fascinante, embora é dramático. Porque o que a gente tem aqui, que João chama dos falsos mestres e o anticristo, na verdade não é só um erro teológico, não é só um líder doido, não é só uma religião maluca. É uma coisa muito maior que está acontecendo. É uma construção desde o início da criação e que vai com a gente até o final. Então, quando João ele chama o anticristo, ele puxa isso dizendo, ó, é isso aqui que eu queria dizer para vocês. Então, vocês sempre vão estar no momento de tensão. Só que eu estou dizendo de uma maneira muito geral, mas cada um desses aqui são personagens reais, com vidas reais, e que sofriam essas tensões. Então, no caso, eu e você experimentamos a mesma coisa. Então, a todo momento, a gente como igreja está aqui tentando viver pela graça, e o inimigo está a todo momento, mesmo sendo derrotado, atacando a igreja, atacando cada um de nós. Então não é uma guerrinha boba, não é um puxãozinho de coisa. Não, é uma coisa real. Porque o João ele diz assim, examinem qualquer espírito. Isso aqui é fascinante, porque ele está dizendo, não é uma pessoa que decidiu falar bobagem. É um espírito atuando e pervertendo tudo. Então existe um espírito maligno do anticristo atuando em tudo aquilo que a gente está construindo. Então pense assim, tomara que vocês não gerem uma ansiedade em você. Você está tentando fazer algo para o Senhor e o inimigo está ali ao teu derredor, sempre tentando achar uma brecha para derrubar. Então quando a gente olha para isso, a verdade é uma só. Agora vem a parte que assusta. Todo mundo está atuando sobre um espírito. Ou o espírito do Senhor, ou o espírito do capiroto. Porque ninguém é neutro nessa batalha. Porque ou nós estamos desse lado da construção, ou nós estamos desse. E eu digo para você com muita bondade que quem está nesse pode sair e entrar nesse. Porque esse daqui é de todos que não têm Cristo como seu Salvador. E esse é aqueles que estão perseverando nessa jornada maluca. Mas é aqui que João vai dizer assim, examinem os espíritos. Porque se você olha e você tem um pouquinho de entendimento, de perceber que a gente vive numa coisa maluca, onde qualquer um pode gravar um vídeo, um áudio, qualquer coisa, criar qualquer conteúdo e falar o que quiser, aí a gente fala assim, tá, Rodrigo, mas como é que eu vou viver no meio de tudo isso? Como é que, assim, beleza, eu já entendi, eu sei que vai ter coisa que vai parecer que tá certo, eu sei que vai ter os cachorros pintados de panda lá, parecendo que é... Como é que eu identifico isso? Ou melhor, eu tenho que identificar como que eu vivo nisso. É aqui que entra a minha crise existencial dessa semana, que vai ser a sua, espero eu, nessa semana. Viva no poder da dúvida, do questionamento. Eu digo isso com muita tranquilidade, embora com muito medo, porque eu sei o que a gente ensina aqui. E a gente é simples, mas a gente é muito zeloso no que a gente ensina. Então não tem problema duvidar e não teria problema nenhum você falar, Rodrigo, eu acho que muito tranquilo. Porque a dúvida, para mim, é a resposta para a gente viver e consumir tudo que a gente consome hoje. Porque o João ele vai usar esse termo, provar os espíritos. E eu achei isso fantástico, porque o puritano Joe Owen, num livro chamado Pensando Espiritualmente, ele diz assim, o dever de todos os crentes é buscar um espírito espiritual, acho maravilhoso isso, e discernidor, que julgue todas as coisas de acordo com a mente de Cristo revelada na palavra. Ou seja, é dever você ser uma pessoa que duvide. Mas deixa eu, nota de rodapé, não é aquele duvidar incrédulo cético, é aquele duvidar sábio, tá? Senão você vai ficar... Não, tá? Não. É aquele duvidar assim, cara, eu tô ouvindo, eu tô percebendo, mas eu tô pensando. Eu penso naquilo que eu ouço, porque a gente não pensa mais. Mas o Tim Keller, se você é um pouquinho mais moderninho, tem um sermão dele de Provérbios, que ele diz assim, discernimento é mais do que a obediência a regras. É a capacidade de ver o que é sábio em circunstâncias específicas à luz
da palavra de Deus. Então, quando eu uso esse termo discernimento, eu estou dizendo o seguinte: é você aprender a identificar aquilo que é saudável para a tua fé e aquilo que não é. Porque o provar os espíritos não é assim, não, então tá, eu vou na religião tal, eu vou na igreja tal, para eu provar e ver. Não, não é no sentido de você estar no McDonald's para comer. É no sentido de você examinar criticamente a origem da coisa. Por isso que eu começo com amor. Porque grande parte das religiões, elas não trabalham essa primícia do amor como sendo o pontapé inicial. Aí eu já falo, não me interessa. Se a premissa principal é uma igreja grande, não é o amor. Se a premissa principal é poder, é sucesso, não é o amor. A premissa principal é a gente se importa com você. Mas num sentido real. No sentido de que eu estou aqui só para você, não é para o que você faz por mim. Por isso que é fascinante pensar naquele livro do C.S. Lewis, da Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma partezinha muito massa lá. Não que eu li, a Tuane leu e ela me falou. Eu falei porque o pessoal foi lá em casa, eu já tive que admitir. Eu ia falar aqui como se eu tivesse lido, mas está tudo bem. Mas é muito interessante isso, não que eu estaria mentindo, mas assim, não interessa se eu li ou não, para. Bobagem, mano, isso é bobagem. Eu já começo dizendo para você assim, eu sou um péssimo leitor, tá? Eu leio a introdução, eu leio o índice e eu já sei o que vai ser dito. Não que eu sou inteligente, mas assim, eu imagino, eu gosto de imaginar. Então, nessa imaginação, às vezes eu não preciso ler, porque eu já imaginei, então... não faz sentido nenhum, mas na minha cabeça faz. E às vezes eu acerto, tá? Mas nesse livro é muito interessante, mas eu vou ler esse livro, tá? É que eu li só alguns pedaços que me interessavam. É um demônio experiente que ele está escrevendo cartas para o seu sobrinho, que é um aprendiz de demônio. E aí é muito massa, porque ele está dizendo, eu vou ensinar você como que você vai tentar e você vai desviar o seu paciente da fé cristã. E olha só isso aqui. Tem uma ideia assim de que ele recomenda justamente ao seu demônio aprendiz para que o ser humano permaneça em círculos de confirmação. Deixa eu repetir isso aqui. Permaneça ou deixe com que ele continue em círculos de confirmação, sem refletir criticamente, distraído ou absorvido por leituras superficiais. Esses dias eu estava num posto lá, e aí o pessoal estava falando sobre uns negócios de medicina lá. Eu falei, cara, de onde vocês tiraram essa informação? Aí ela falou, eu estou estudando. Eu falei, cara, você está fazendo faculdade? Não, eu vi no TikTok. Eu falei, cara, será que ela está falando sério? Será que é para eu rir? Ou eu falo, nossa, que bom. Até hoje fiquei com essa dúvida. Fique absorvido por leituras superficiais e opiniões que apenas reforçam seus próprios preconceitos. Isso aqui é maravilhoso. Ou seja, continue no lugar que só afirma aquilo que você já acredita. E aí, então, ele vai ser ótimo em não refletir criticamente naquilo que ouve, distraído, vai continuar com essas leituras superficiais e opiniões que só vão reforçar aquilo que ele acredita. Cara, isso é muito massa. Porque ele está dizendo que se você fizer isso bem direitinho, ele só vai confiar em notícias e fatos de suas próprias fontes favoritas. Tá vendo aonde João vai carregando a gente? Ele está dizendo aquilo que o John Stott já disse há algum tempo atrás. Crer também é pensar. Você tem que aprender a pensar, meu Deus do céu. Olha só o que a gente está falando como igreja. E o John Stott, ele diz assim, teve muita gente que diz assim, não, porque se você usar a razão, você vai apagar o espírito. E aí você acaba colocando a experiência espiritual acima da verdade. E aí ele diz, você vai criar um cristianismo que é frágil, que é superficial e vulnerável ao erro, porque assim, você precisa aprender a pensar, não vá aceitando tudo, não vá colocando no pedestal o sentimento, as emoções como se isso fosse suficiente, porque crer também é pensar, já diria o nome do livro. Mas se você acha John Stott muito antigo, eu acho muito legal o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, porque ele respondeu uma brecha que o John Stott deu. E nesse livro do Jonas Madureira, se você já é mais moderninho, igual de pastor de barba, óculos e camisa xadrez,
ele diz assim, cara, o problema é o seguinte, a gente vive uma realidade onde me parece que existe um anti-intelectualismo evangélico, que é essa separação da fé e da razão. E aí a galera despreza a reflexão, achando que a espiritualidade ela é meramente um sentimento ou uma emoção. E o que isso faz? Gera uma fé rasa, de experiências momentâneas, sem profundidade bíblica alguma. Isso aqui é fantástico. Porque o que eu quero chegar e dizer para você é que Cristo ele não pede apenas o nosso coração, mas Cristo pede também a nossa mente. E o que João está sugerindo para a gente aqui é que você não tem que ter um anti-intelectualismo, que é uma mente desligada, mas também nem um intelectualismo de uma mente orgulhosa, mas você tem que começar a aprender, ou reaprender, que uma vida com Deus, ela integra mente e coração para uma prática saudável. O Jay Packer tem um videozinho, também não li o livro, mas eu vi o videozinho dele divulgando o livro, então eu estou menos culpado nesse momento. Se você colocar depois no YouTube, J.I. Packer, levando Deus a sério, tem um videozinho, cara, dá vontade de chorar. Depois você pode pesquisar ele. Eu quase falei para colocar no telão aqui, falei, não, muito moderninho. Eu sou mais do old school. Com quase 90 anos de idade, você olha o vídeo assim, você fala, ele está vivo, ele está quase cego, debilitado, e ele entra numa catedral, assim, numa igreja muito histórica, muito antiga, com uma aparência muito fria. E ele está divulgando um livro que, aliás, eu esqueci o nome do livro, que eu não li também, mas o que importa para mim é a divulgação do livro, porque só de ver a divulgação eu já sei o que ele vai dizer. Mas ele diz assim, tem um problema com a igreja hoje. E o problema é que nós não estamos levando Deus a sério o suficiente. E você tomar um tapa desse de um senhor como aquele ali, você fala assim, cara, Deus, eu pequei contra o Senhor. Ele diz, qual que é a prova que a gente não está levando Deus a sério? É que nós não estamos indo com profundidade e sensibilidade à sua palavra. A gente não está encarando esse livro como se fosse o nosso livro de expressão de fé. E não parece que a gente está interessado nisso. É um tapa, é 1 minuto de choro e ranger de dentes. Eu fiquei me perguntando, várias vezes eu falei que ia ver, mas eu esqueci de ver. Não sei se alguém ajudaria aqui em 5 segundos. Naquele livro, Disciplinas Espirituais, que a gente está fazendo um monte de séries, será que tem discernimento lá? Não? Não? Eu ia olhar e eu esqueci literalmente, mas eu ia olhar em casa. Tá, não vou partir de um pressuposto que foi uma falha. A gente pode acrescentar esse capítulo. Ou, talvez a gente possa ou precise entender que talvez todas as disciplinas espirituais que estão lá, elas têm que produzir, nutrir e estabelecer esse discernimento que a gente precisa ter, gente. O nosso tempo não é de brincadeira. A gente está vivendo esse tempo de espíritos atuantes na fonte de um espírito mau que está a todo momento tentando derrubar, frustrar, constranger tudo aquilo que a gente acredita e está tentando construir. E a minha má notícia aqui, nesse segundo ponto, é que experimentar isso que a gente está chamando de discernimento, firmar-se no discernimento não acontece de um dia para o outro. Agora, a caminhada dele pode. E eu queria que você se comprometesse com isso, porque aprenda a duvidar, aprenda a ouvir, aprenda a mastigar, porque assim, ninguém, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma religião pode chegar ao ponto de dizer, nós aqui somos inquestionáveis. Todos nós somos questionáveis. Não sei o Doug e o Matt, a galera, para mim é libertador ouvir isso. Eu não sou inquestionável. Porque isso está dizendo assim, cara, eu só sou um ser humano. Quem acha que não é questionável, talvez está atuando mais no espírito do anticristo. É o anticristo que não gosta de ser questionado. É o anticristo, são os espíritos do anticristo que não gostam de ser duvidados. E aqui a gente tranquilamente pode, pelo menos agora vai ter que ser, Doug, viu? Pelo menos agora. Mas a terceira e última coisa que eu queria dizer para você em 20 segundos, não apenas você aprender essa coisa em amor, não apenas aprender a desfrutar desse discernimento,
mas é você também se esvaziar na dependência dele. Porque a nossa tendência natural é a gente começar a achar que a religião, a espiritualidade, tudo isso é sobre nós e sempre voltado por nós, eu. E olha só, ele vai dizer assim que uma das maneiras da gente reconhecer que esse espírito maligno ele é atuante é porque ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. É claro que você fala hoje, parece uma bobagem isso, mas é muito sério. Mas o João ele está dizendo, essa galera, eles diziam isso e isso era muito real. Porque se você não acreditasse que Jesus de fato veio em carne, porque a matéria, a carne é ruim, cara, você matou o evangelho, porque é Cristo em nosso lugar, morrendo pelo nosso pecado, pagando o preço da nossa ira e satisfazendo a ira de Deus para que o perdão e a graça e o amor de Deus fosse derramado em nós. Então, se Cristo não fosse carne, ser humano como eu e você, cara, você quebrou essa doutrina básica da fé. Então, por isso que João está indignadíssimo. Mas o que é muito bom de pensar sobre isso é você ver que João ele identifica o que mina o evangelho, e mais do que minar o evangelho, ele diz, existem algumas coisas que não podem ser contornadas, que a gente às vezes vai tolerando, mas que faz mal. E por mais que pareça, cara, sinceramente, assim, parece muito bobagem, embora eu saiba que não. Não, ele só não acredita que Jesus é carne. Parece simples, mas não, faz parte da espinha dorsal da nossa fé. Mas o que eu acho fantástico é que quando você tira Cristo da cena, o que sobra dentro do cristianismo? Talvez é você tentar se salvar. Pô, você voltou para si. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, não vou nem dizer que é daquilo que eu vejo no hospital, mas é muito curioso as expressões de religiões. Deixa eu passar rapidinho para você já talvez sacar uma coisa. E às vezes direto eu ouço o discurso, a salvação. A salvação nada mais é do que um acesso interior de uma pessoa. Isso para mim é salvação. É um despertar interior. Não, para mim, na verdade, eu acho que a espiritualidade, a salvação é conseguir a gente alinhar a nossa vida com aquilo que é passado, com aquilo que é futuro. E aí você já pega uma coisa meio esotérica também, já traz para cá. Para mim é isso. Ou talvez você diga, não, o que é bom, o que faz sentido para mim é essa busca dessa libertação individual, essa iluminação da prática da consciência e conseguir regular as coisas. Ou é você pensar também que dentro de nós existe uma disfunção que você tem que criar um equilíbrio. Ou numa coisa mais moderna, assim, a espiritualidade é esse autoconhecimento que acaba em mim. Nossa, eu estou muito tentado a dar uns exemplos, mas eu não posso esquecer. Imagina se alguém do hospital ouve isso. É mais também do que essa lei da atração, esse poder da mente. Se você pensa positivo, a energia de fora... Cara, se eu for dar um exemplo para vocês, tem muita coisa estranha que acontece. Eu digo estranha pra gente dentro daquilo que a gente acredita, tá? Porque para eles, se eles estão felizes nisso daí, eu falo, vá fundo. Mas na hora que você tiver dúvida, e se em um momento você chegar e falar assim, cara, que esquisito, eu tenho uma boa resposta para dar que pode te ajudar nessa caminhada. Mas enquanto não chegar esse meu momento, vá fundo, mano. Mas assim, eu tenho uma boa resposta. Eu espero muito que você procure por ela um dia. Então eu queria dizer para você o seguinte, há dois perigos nesse texto. Primeiro, é um cristianismo sem mente, mas num segundo momento é uma mente sem Cristo. É isso que João está dizendo. Você não pode reduzir Cristo a ideias abstratas e no final não ser mais ele, mas ser eu, porque a verdade é que a nossa fé ela nunca termina em nós, ela sempre transcende cada um de nós. É Cristo que nos salva, mas é Cristo que nos envia para sermos os embaixadores dele. E a nossa tendência, às vezes, é começar a criar algo como se fosse tudo sobre nós. Mas não é sobre nós. É sobre ele. Por isso que ele vai dizer assim, filhinhos, verso 4, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Isso aqui é fascinante. Porque aqui tem essa humilhação. O John Stott, ele diz, eu defendo que o cristão precisa pensar.
E o Jonas Madureira, no seu livro, diz, e eu defendo que o cristão deve se humilhar. Porque a humilhação é libertadora. Não é sobre nós, não é sobre um conhecimento esotérico, não é sobre um conhecimento aí do teu coração. Cara, é sobre Cristo e acabou. Não, mas não, é que de Jesus. Não, mas o quê? Mas não interessa. O restante é bobagem. O que importa para mim é Cristo. Então, João está colocando, dizendo, veja como nós resistimos a esse erro. Tendo discernimento, um pensamento crítico, mas nos humilhando debaixo da mão daquele que é poderoso, porque, olha só, deixa eu ler de novo, vocês são de Deus. Vocês são. Não é vocês serão, vocês podem ser, vocês são. E aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu acho que isso daqui tem que trazer uma coisa muito pastoral para a gente. Às vezes você olha essas duas linhagens, que talvez você ficou traumatizado pelo resto da vida, e agora você vai dizer, quem que é o anticristo na minha vida? Pode ser um bom exercício. Mas eu queria dizer para você de uma maneira muito simples, não viva com medo, tá? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está atuando ali fora, ao seu redor. E quando ele diz isso, ele está dizendo, eu estou protegendo você. Tenha bom ânimo, aliás, Jesus diz, porque assim, o mundo vai ser embaçado. Mas eu venci o mundo. E agora ele diz, vocês são de Deus e maior é o que está... O que vence então tudo isso? É a nossa fé. A nossa fé em cada palavrinha que vai sendo construída aqui diante dos nossos olhos. E aí ele termina dizendo, e eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. É muito complexo, João. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O João poderia dizer, me ouçam, vejam as minhas palavras. Eles têm a fonte de vida deles no mundo, nos valores do mundo, que passa, pá. Agora, ouçam. Não, o João ele diz o quê? Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Essa expressão, nos ouve, ele está dizendo, não é só o que eu estou escrevendo. Foram o que os apóstolos disseram. O que João está dizendo é, todo aquele que vem do Senhor, olha para esses escritos e diz, Senhor, sopre sobre nós o teu Espírito Santo. Para que isso daqui não seja uma teoria, para isso aqui não ser apenas um livro que está na nossa casa, que está no nosso celular, mas que isso seja o livro que nos lembre que nós viemos do Senhor. Nós somos e compartilhamos desse livro, porque esse livro fala sobre aquilo que importa para cada um de nós. Então, olha só o que o texto vai dizer. Aprenda pelo amor, firme-se no discernimento e esvazie-se na dependência de Deus. Se você for ser uma pessoa crítica, a primeira coisa é pequena, a terceira é grande, o argumento, e a segunda é pequena. Porque, na verdade, é uma construção que João faz assim. Discernimento para entender o amor, para entendendo o amor de Deus por você, se esvaziar. É um infográfico que eu trouxe para vocês aqui nessa noite. E o João está escrevendo por que esse livro? Eu imagino que ninguém vai lembrar o principal propósito que João está escrevendo esse livro que ele diz. O João, quando ele está no finalzinho, ele diz, eu estou escrevendo esse livro, eu estou escrevendo essa palavra, essa carta, como você quiser chamar, para que vocês tenham alegria. Esse é um livro sobre alegria. Esse é um ensino sobre alegria. E eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Talvez você está aqui conhecendo as coisas, aprendendo, ouvindo talvez pela primeira vez. Por mais estranho que possa ter sido esse ensino, por mais de tanta coisa que eu te falei, mas sabe de uma coisa muito simples. Deus está profundamente interessado com a tua alegria. Ele se interessa. O nosso Deus é um Deus de alegria. Esse é um livro sobre alegria. E se Deus está preocupado com a sua alegria, talvez seja bom você dar ouvidos a quem está preocupado com você.
E esse é um lugar onde nós nos preocupamos com as pessoas. Porque se o nosso Deus se preocupa, então nós também somos chamados a nos preocupar. Mas talvez a gente tenha uma longa caminhada com Deus e pode ser que a alegria ou qualquer coisa desse tipo já se tornou algo mais a gente está até mais cansado. Nunca esqueça. Várias experiências que a gente pode ter na comunidade sempre são muito fascinantes, interessantes e necessárias. Mas a alegria sempre está no pedestal de todas elas. Porque é um livro sobre alegria. Então nunca esqueça que quando a gente abre esse livro, quando a gente ouve, quando a gente está aqui, aonde quer que nós estejamos, sempre é sobre a alegria. Mas também, talvez se você está aqui caído, se você está como você estiver, talvez não se sinta mais amado, recomece nesse lugar. Porque a verdade é uma só. A gente está cheio de cachorro pintado aí para ser panda. Mas não se engane, não seja inocente. Há cães tingidos e vestidos entre os pandas. E muitos deles são gentis, viu? São gentis, são inteligentes, são amigáveis, são até fofos. E até adoráveis. Mas são enganadores. Porque eles latem. Eles até expressam um movimento assim de panda. Até choramingam, rosnam. Mas eles são cães. E se eu tivesse aí, eu ia falar, Rodrigo, mas quando vai acontecer de acabar isso, cara? Quando vai ser mais fácil da gente ter mais certeza, da gente conseguir saber, Senhor, obrigado que o Senhor nos livrou dos inimigos. Quando essa linhagem aqui que você colocou, esse negócio aí que você fez assim, quando vai acabar isso? Aí eu queria lembrar você de uma coisa muito importante. Na verdade, tingir e vestir não é sobre cachorro de panda, chau-chau, essa coisa toda. O texto bíblico lá de Apocalipse 19, verso 13... ele vai nos dizer que quando o Senhor chegar como o Rei glorioso para arrebentar com tudo isso em definitivo, o texto vai dizer assim, do Senhor Jesus Cristo. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual é chamado é Palavra de Deus. Deixa eu ler de novo, isso aqui é muito fascinante. Ele está vestido com um manto não tingido, salpicado de sangue. E o nome pelo qual é chamado é Palavra de Deus. Quando o Senhor vier dar fim a todas essas coisas, todos os anticristos, o anticristo, tudo isso que a gente às vezes... ele vai vir do jeito certo. Para denunciar, para eliminar aquilo que era falso. Então nós temos uma experiência completa de vitória em Cristo contra os nossos inimigos, mas a ênfase nunca é contra os nossos inimigos. É a gente poder viver da maneira que a gente sempre quis viver, sem precisar duvidar. Porque aí não vai ser o Rodrigo, o Cacá, Doug, Matt, Gabê, Tuane, todo mundo que fala aqui. Vai ser o próprio Cristo pastoreando cada um de nós.